vida cristã, que realmente nós possamos ter o nosso coração e a nossa mente ganhos pelo Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos nessa noite, porque sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio. Te agradecemos pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Sabemos que elas foram trazidas pelo Senhor e que esta palavra possa abençoar os corações, que esta palavra possa produzir em todos nós que estamos aqui arrependimento, mudança, transformação, busca e vida com o Senhor, porque é isso que o Senhor quer de nós. Em nome do seu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Eu comecei uma série de reflexões em Filipenses, então eu fiz, na primeira reflexão, uma introdução da carta de Paulo aos Filipenses. Ela está disponível no site. E depois eu fiz uma segunda exposição, que é do verso 1 ao verso 7. E hoje nós vamos terminar esta exposição que foi começada no domingo retrasado, onde Paulo, nestes versos do 1 ao 7, ele dá esse foco aí para nós. 2 elementos da vida cristã. Então, do verso 1 ao verso 7, o Paulo vai focalizar estes 2 elementos da vida cristã. E o primeiro elemento já foi trabalhado, não é? Que foi a fé. O primeiro elemento da vida cristã é a fé. Então, para a gente só lembrar alguns dos pontos ali dentro da fé, é que nós recebemos a fé de Deus. Nós fomos colocados na caminhada cristã porque Deus, pela sua graça, nos inseriu no corpo de Cristo. Foi a graça de Deus que permitiu que os nossos olhos fossem abertos e que a fé nas Sagradas Escrituras fosse plantada no nosso coração. Isso é importante nós compreendermos, porque muitos pensam que eles é que se entraram, eles é que pularam na vida de Cristo. E não é assim. É Cristo que entrou na nossa vida. Cristo entrou na nossa vida, para que nós tivéssemos a possibilidade de também entrarmos na vida dele, fazermos parte da vida dele. Para vocês terem noção, o Filho de Deus assume a natureza humana, ele se torna homem, filho de homem, para que também desse-nos o direito de também nos tornarmos filhos de Deus, porque o Filho de Deus assume a natureza humana, condicionando o homem com a sua natureza humana também assumir a natureza divina, porque ele entrou na história, ele veio até nós. Então, todas as vezes que a gente olha para a fé, a gente deve olhar para a fé assim, como algo que foi nos dado pela graça de Deus. Qual é a figura da graça de Deus? Todas as vezes que alguém me pergunta, mas como que a gente pode entender a graça? A graça a gente não entende, porque a graça é um presente que a gente não merece, mas tem uma foto da graça de Deus nas Sagradas Escrituras. Sabe qual é a foto da graça de Deus nas Sagradas Escrituras? É aquele ladrão que foi salvo pela graça. Deus permite aquele ladrão, com as mãos amarradas, ser salvo, para que nós pudéssemos entender que nós não somos salvos pelas boas obras que fazemos. Por isso ele estava com as mãos amarradas. Ele não merecia aquilo, mas Deus o deu de presente, Deus o presenteou com a revelação da graça, com a revelação da salvação na pessoa bendita do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Isso é graça. Essa é a imagem da graça de Deus. E nós recebemos isso pela fé. E a fé, nós não podemos nos esquecer nunca, jamais. A fé é um dom que vem de Deus. A fé não é
algo que é produzido por nós mesmos. Ninguém tem fé por si mesmo. Nós temos pensamentos positivos, mas fé, não. Fé é dom de Deus. E é Deus que dá essa fé. E Ele deu essa fé para que nós, pela graça, fôssemos então inseridos nesse corpo de Cristo. Nós vamos fazer a leitura do texto. Eu fiz uma explanação do que já foi trabalhado na fé, para depois nós entrarmos no segundo elemento da vida cristã, que está aí no verso de número 6. Mas o Rafael vai ler o texto todo, e eu gostaria, se você não assistiu essa primeira reflexão, que você pudesse buscá-la lá para que você pudesse ter uma compreensão melhor do que é que eu estou falando, do que eu já falei. E agora nós vamos depois entrar aqui nesse segundo elemento, né, da vida cristã, e vale a pena você marcar na sua Bíblia estes detalhes que são imprescindíveis para o nosso crescimento. Pode ler, por favor, Rafael. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças a meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graça pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Sou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Amém. Então, notem vocês que o primeiro elemento da vida cristã, ele estava fundamentado na fé. O segundo elemento da vida cristã está em sua base. Se a fé é o fundamento, existe uma base que é posta em cima desse fundamento. O que é? É a nossa confiança. Confiança em quê? Confiança em quem? Isso é importante. Então, o verso de número 6, ele vai deixar bem claro que a nossa confiança, ela está justamente na obra que foi começada em nós. A nossa confiança está naquilo que Deus planejou através do seu Filho Jesus. Nós colocamos a fé na obra sacrificial da cruz. E nós confiamos naquele que começou a boa obra em nós. Então, se a nossa fé realmente ela estiver em Jesus Cristo, a nossa confiança ela estará em Deus Pai. Em Deus Pai, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio cumprir com a missão que Deus Pai lhe deu. E o Espírito, o Deus Espírito, é o que aplica esta obra em nosso coração. Então, quando a gente olha para esse verso de número 6, eu não concordo muito com a ideia de que nós devemos ter alguns versículos prediletos, ou livros prediletos. Eu não concordo muito com isso, porque eu acho que a Bíblia, na verdade, ela é toda inspirada por Deus, ela serve para nos corrigir, para nos exortar, para nos edificar, para nos consolar. Então eu não posso apenas restringir algumas porções, como fazem as caixinhas de promessa, não é? Aqueles textos ali são os meus prediletos. Não. A Bíblia tem que ser o meu livro predileto. Só que como nós somos seletistas, e eu também me incluo nisso, este aqui é um dos versos mais preferidos que eu tenho. Quando eu olho para esse verso, ele é preferido para mim porque ele é o fundamento da minha confiança futura. Quando eu olho para ele, nós que somos cristãos, nós que tivemos a vida de Cristo plantada em nós, olhamos para esse verso e sabemos que a nossa confiança futura está aqui. Por que a nossa confiança futura está aqui? Imagine o que seria
da nossa confiança se a nossa confiança não estivesse nesse versículo. Se a nossa confiança estivesse que nós nos aperfeiçoaríamos, nós mesmos, por nós mesmos, nós nos tornaríamos perfeitos até o dia de Cristo Jesus, nós estávamos perdidos. Se eu confiasse que o meu jeito de viver, as minhas práticas, as minhas boas obras, elas iriam me aperfeiçoar, na primeira mancada que eu desse, e nós costumamos fazer isso, todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos, acabaria a nossa confiança. Que triste seria. Por isso que Paulo, mesmo preso, ele está alegre. Só alguém que tem a confiança na promessa estabelecida neste versículo pode se alegrar até mesmo dentro de uma prisão. Ele estava tão alegre que ele sabia que quem começou a boa obra em seu coração aperfeiçoaria, não só nele, mas também naqueles irmãos daquela igreja de Filipos, também aos irmãos da igreja que se reúne aqui em Umuarama, muitos e muitos séculos depois. Irmãos, quando a gente tem essa confiança nessa obra que foi começada em nós, a gente tem essa confiança por causa de 3 aspectos básicos. Eu confio plenamente nesse versículo por causa de 3 aspectos básicos que este texto demonstra. O primeiro é o caráter do construtor. Quem começou essa boa obra em nós é fiel para completá-la. Esse é o grande problema da igreja presente. Grande parte dos cristãos de hoje, eles não têm esse entendimento. Por não termos este entendimento, a gente vive numa insegurança. A gente não, estes, que não têm esse entendimento. Porque a nossa confiança está no caráter de Deus. Nós estamos acostumados a ver os políticos que começam obras e eles param. Eles usurpam o dinheiro público. Eles esfolam, exploram a sociedade e as obras estão paradas. Por termos essa compreensão no aspecto humano, nós perdemos a sensibilidade de confiarmos no caráter do construtor. Quem é o construtor aqui é Deus. E quando nós não temos a compreensão do que é que acontece num coração de um homem e de uma mulher, quando essa obra é começada, quando ele se torna um cristão, quando a gente não entende isso, a gente fica perdido. Mas se nós soubéssemos o que é que realmente aconteceu no nosso coração, no coração do homem, no coração da mulher, nós entenderíamos que foi um milagre, não foi uma decisão. Eu não decidi ser cristão. Eu nunca, por mim, eu decidiria ser cristão. Você que está aqui, nunca se decidiria ser um cristão. Nunca. Quem começou isso como isso começou foi através de um milagre. Por isso que o maior milagre
é o arrependimento, é a conversão de um homem, de uma mulher. Este é o maior milagre. E Paulo estava plenamente feliz. Por que ele estava plenamente feliz? Porque a sua confiança, a confiança de sua salvação, era inteira e plenamente na obra de Deus. Bastava olhar para a história dele. Ele queria ser cristão? Não. Pelo contrário, ele matava cristão. Se tinha uma coisa que Paulo não queria, era entrar dentro de uma igreja onde as pessoas estivessem falando de Cristo. Se estivesse falando da lei, ele estava lá. Mas se falasse de Cristo, ele matava. Ele não queria. Se eu saísse perguntando aqui para cada um que teve a sua experiência de transformação com Deus, e dissesse, você queria sair lá da vida de prostituição? Por si só você sairia? Duvido que sairia. A carne gosta. Sairia da vida de cachaça? Nada. Acaba fica ruim, vai lá, toma uma, fica alegre. Aí daqui a pouco ele acorda, está ruim de novo, ele vai e toma outra, né? E vai indo, e vai se alegrando. Quem queria sair disso? Quem conseguiria sair disso por si só? Então o que é que Paulo está falando? Paulo está falando assim, irmãos, eu estou feliz aqui dentro dessa cadeia, mesmo sabendo que eu estou preso. Não posso estar aí com vocês, mas eu estou feliz, porque quem começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Era só Paulo olhar para a organização da igreja de Filipos. Como que essa igreja nasceu? Lembre-se, Paulo não queria ir para Filipos, Paulo queria ir para outro lado. Aí o Espírito Santo impede Paulo de atravessar e seguir viagem para onde ele queria ir. Além de o impedir, Atos capítulo 16, ainda lhe abre uma visão de um homem pedindo, venha, passe a Macedônia. Quem é que leva Paulo até lá? Paulo vai até eles porque Paulo desejou no coração chegar até Filipos? Aí quando Paulo chega na cidade, você não acha muito coincidência ele parar justamente num grupo de mulheres que estavam orando na beira de um rio? E quando ele para ali, ele começa a evangelizar aquelas mulheres, Lídia e suas companheiras. E de repente elas se entregam ao Senhor Jesus e ali começa o núcleo da igreja de Filipos, com aquelas mulheres orando na beira do rio. Paulo queria ir até elas? Não queria nada. Ele ia para outro lado. E a igreja começa a crescer. De que modo? Paulo andando na cidade, um dia indo para o grupo de oração, orar, de repente vem uma mocinha que adivinha as coisas. E começa dizendo, eis que aí estão indo homens de Deus. E depois de muitos dias, diz as Escrituras, Paulo, incomodado com a revelação daquela mocinha, é tomado pelo Espírito de Deus e é liberta do espírito demoníaco que estava nela, e ela também se converte ao Evangelho. E como que essa igreja foi crescendo? Os donos daquela menina ficam revoltados, mandam prender Paulo. Paulo leva uma surra, tá ele e Barnabé, ele e o Silas, obrigado Paulo, ele e o Silas, na prisão, depois de uma surra. Não era para eles estarem lá dentro da cadeia, dizendo aí, tá vendo Silas? Ou o Silas dizendo, vai Paulo, não, onde você me coloca? Ó, duro é andar com você, hein, cara? Tá louco? Que amigo é esse? Olha onde que você me coloca, olha o beco que você me coloca.
Era para eles estarem lá dentro daquela prisão assim. Mas não, eles não estavam assim. Porque eles confiavam tanto em Deus, eles sabiam que eles estavam ali porque Deus os havia levado. E eles começam a cantar. E louvam ao nome do Senhor. De repente, dá um terremoto. As cadeias se abrem. O bruto carcereiro, ele sabia bater, sabia castigar, sabia esmagar. Quando ele vê que as cadeias se abriram, tudo escuro, ele quer se suicidar. Não é valentão? Todo valentão é assim. Pode ver, todo valentão gosta de se suicidar, de chamar atenção para si. E foi o que estava acontecendo com ele. E de repente Paulo olha para ele e diz: não faça isso! Se eu tivesse junto, eu iria dizer: não, Paulo, deixa, depois a gente fala. Deixa ele experimentar, ele não quer, deixa ele experimentar. Sorte daquele carcereiro que eu não estava lá, senão eu tinha ido para o pau. E Paulo diz para eles: não faça isso. E começa a pregar o evangelho. O que acontece? Atos 16, 31. Antes do verso 31, o carcereiro diz assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O carcereiro não perde tempo, leva Paulo para casa. Então vamos lá pregar para minha casa, porque sem pregação não há salvação. Prega, a casa se converte, a igreja cresce. Então, se esse homem não tivesse a confiança na graça de Deus, na obra que Deus começa, como ele viveria? Às vezes eu me pego reclamando, às vezes eu me pego duvidoso do que será da igreja daqui 20, 30 anos. Às vezes eu me pego, meu Deus, o que vai ser da igreja daqui 20, 30 anos se caminhar desse jeito que está? Aí ao mesmo tempo vem assim: parece que você não conhece. O Deus das Escrituras. Olha para a história. Já mataram até Deus na história. E quem matou Deus morreu, e Deus está vivo até hoje. E na casa de quem matou Deus, tem lá uma biblioteca de Bíblia só. Montaram lá uma casa de Bíblia. Diziam que a Bíblia ia morrer. Era um livro ultrapassado. Ela está aí até hoje. E ela vai perdurar enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui nessa terra. Então, quando nós ignoramos essa doutrina de confiarmos no caráter de Deus, de confiarmos na obra que Deus começou em nosso coração, a gente se torna infeliz, amargo, a gente se torna incapaz de transmitir com convicção a sã doutrina, a verdade do Evangelho. E nós precisamos mais do que nunca, irmãos, ter esta verdade do Evangelho em nosso coração. E a verdade do Evangelho é esta: ainda que as pessoas acham que elas é que vão, a verdade é esta, é a Bíblia, é o Senhor Jesus falando. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, foi Ele. Eu não queria nada com Deus, nunca quis. Quando falavam de Deus para mim, olha, Deus está ali, a minha direção era para lá. Até que um dia ele se encontrou comigo, porque perdido quem estava era eu. E ele foi atrás de mim, me encontrou e colocou em minha mente
a revelação das Sagradas Escrituras. Então, creia no caráter daquele que começou a boa obra em você. Você é salvo. Você não está salvo, você é salvo. Porque Deus escolheu, Deus plantou, Deus revelou, Deus começou a boa obra em seu coração. É por isso. Mesmo a gente sendo um traste, muitas vezes a gente olha e diz: meu Deus, como é que... isso é a graça. Esse é o perdão. Essa é a vida de Deus. Qual é o outro aspecto? A eficácia da obra. Então, se nós confiamos no caráter do construtor, nós também devemos confiar na eficácia da obra. E para confiar na eficácia da obra, Paulo faz questão de nos lembrar quem é que começou a boa obra em nós. Quem é que começou a boa obra em nós, irmãos? Deus, o Pai. Deus, o Pai, que começou a boa obra em nós. E eu gosto muito da forma que Dr. Martyn Lloyd-Jones ele explica essa questão da eficácia da obra de Deus em nós. Ele diz que a palavra-chave para nós compreendermos esse princípio é a palavra em, e não entre vós. E o texto traz a palavra em vós, e não entre vós. Porque a ideia é que se fosse entre vós é como se fosse a igreja como uma instituição. Mas em vós é a igreja como pessoa, é a igreja individual, é algo pessoal, é algo particular, é algo único. Deus começou a boa obra em mim. Deus começou a boa obra em você. Ele trabalha entre nós. Mas a boa obra, e a boa obra aqui é a salvação, é a redenção, ele começou individualmente, particularmente, em cada eleito seu, em cada pessoa que recebeu a fé. Esta é a eficácia da obra. Cristianismo, novo nascimento, é a mudança, é a obra mais profunda que alguém pode experimentar. Não existe experiência maior. Não tem. Tanto é que não tem, que uma pessoa viciada em crack, ela usa crack por causa das experiências que a droga produz a ele, aquelas sensações. Mas quando ele tem uma experiência com Cristo, o novo nascimento, essa experiência é tão maior, que ele já não precisa mais daquelas experiências menores. Porque a presença de Deus o satisfaz. A presença de Deus traz alegria que ele não tinha. A presença de Deus traz a paz. O novo nascimento traz a segurança. A certeza de que ele não é mais desse mundo. O que está faltando para a igreja de hoje é estas experiências com o Cristo, com o Santo Espírito. Nós estamos vivendo um momento de morte, de mornidão. Nosso coração já não queima mais, já não há mais lágrimas, já não tem mais alegria no nosso coração.
Mas aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai completar. Só Ele pode soprar no nosso meio. Só Ele pode soprar em nosso coração. É assim que eu tenho orado. Deus, sopra a sua vida na minha vida. Deus, sopra, eu quero experimentar mais do Senhor. Ore assim, meu irmão. Comece a pedir a Deus essas coisas. Comece a clamá-lo, para que Ele tenha misericórdia de nós. Para que a gente não se torne um espectador, um religioso, acomodado, sem vibração, sem emoção. Essa obra é tão eficaz, porque é o Espírito Santo que coloca em nós esse despertamento. Nós estávamos dormindo. Nós estávamos mortos. E Ele gera em nosso coração o peso do pecado. Ele colocou em meu coração o peso do pecado. Ele me fez entender aonde o pecado iria me levar. E depois, Ele revela o perdão que há na cruz. E Ele aplica o perdão de Deus, tirando todo o peso do pecado, colocando na cruz, e sela-nos com a Tua presença, para completar a boa obra que começou um dia em nosso coração. Que o Espírito nessa noite sopre, arrancando esse cheiro de morte, essa carne que aflora e que cresce diariamente, que realmente possamos experimentar a vida do Espírito. Bem disse John Wesley, o novo nascimento é a vida de Deus na nossa alma. Certamente ele chegou a essa conclusão depois de ter lido Gálatas 2:20, a parte A. Certamente. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo está vivendo em você. Ele está, meu irmão. Cristo está vivendo em mim. Será que está vivendo em mim? O grande problema é que nós vamos matando a vida de Cristo. Matando de que jeito? Deixando Cristo como prioridade, deixando Ele e correndo atrás das coisas desse mundo. Nós nos preparamos profissionalmente. Nós gastamos tempo para sermos os melhores nas nossas profissões. Já pensou se nós fizéssemos isso na vida espiritual? Eu vou gastar a minha vida para ser o melhor espiritualmente, para ser um filho melhor, para ser um servo de Deus, em que Ele possa olhar e dizer: esse aí me alegra. A terra não é digna dele. Nós não temos vivido assim, irmãos. Isso não te dá tristeza? Nós não estamos priorizando Deus, nós estamos vindo para a igreja, ouvindo sermões e sermões, e ficando endurecidos e piores. Não há mudança. Essa semana eu orando disse: Deus, eu estou cansado, Senhor, eu não quero mais essa vida para mim, eu quero a sua vida.
Nós precisamos da vida de Deus. Tudo fica um peso. Tudo perde o sentido. Não há mais alegria. Que Deus descontamine os nossos objetivos e as nossas prioridades. Que caiamos em si, irmãos. Já pensou? A gente gasta tudo que a gente tem para ser o melhor nessa terra, mas nós não somos daqui. Qualquer hora dessa pode brotar um tumor em qualquer um de nós aqui. E o que nós tínhamos para fazer para Deus? Será que fizemos como deveríamos fazer? Mas Deus continua a sua obra. Por isso que Ele está trazendo essa palavra ao nosso coração hoje. É porque Ele quer continuar o que Ele começou um dia. E Ele não vai parar. Isso é que dá a confiança, que dá o descanso. Ele está falando assim comigo, Ele está falando assim com você, porque Ele ama e Ele está dizendo: eu comecei a obra, não comecei? Eu vou completar e vai ser do meu jeito. Porque o jeito dele é o melhor. O jeito dele é o melhor. Nós nunca vamos querer o jeito dele. Por isso que a gente tenta se esquivar e argumentar de todos os jeitos e de todas as formas. Mas no final, quem vai vencer é ele. Ainda bem, não é, irmãos? Graças a Deus por isso, não é? Porque se é Ele que vai vencer, o final e o sinal é que vai dar certo. Porque é Ele. Vai terminar bem naqueles que Ele começou. Por isso que muitas vezes somos desapontados. Por isso que muitas vezes experimentamos os fracassos em todas as áreas. Nada mais do que um fracasso para nos levar para perto daquele que é o vencedor. Nada mais do que uma derrota para a gente cair diante dele dizendo: Deus, eu preciso de ti, Deus. Nada mais do que a tristeza para nos levar no posto de alegria. Nada mais. Porque Ele é a fonte da nossa alegria. Irmãos, o meu coração nessa noite se alegra. Às vezes você não entende por que eu estou chorando, mas é de alegria, porque eu sei que Ele vai aperfeiçoar a obra que Ele começou em mim, que Ele começou em você. Ele vai para a glória dEle. Só para a glória dEle. E nós experimentaremos nesse lugar ainda um derramar do Espírito. Nós experimentaremos a vida plena de Deus. Vai chegar o dia que nós não vamos resistir. Vai chegar o dia. Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida e que a gente não entende agora. E a gente fica procurando e tentando explicar e dar explicações. Sabe o que é a melhor coisa? É ficar quieto. É confiar que o nosso Redentor, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar por mim. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que só passando, para depois lá na frente, a gente olhar
e dizer: mas eu não acreditava, como é que foi que eu consegui atravessar esse negócio? Como é que foi? Como é que pode? Aí a gente vai cair de joelhos dizendo: glória a Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus disse para Pedro, olha o texto: O que eu faço agora não entendes, mas compreenderás depois. o que Ele está fazendo agora no nosso meio, na nossa vida. Às vezes a gente não entende mesmo. E a gente não precisa entender tudo. O que a gente precisa é só confiar. Confiar, confiar, confiar. Confiar em que mais? Confiar no propósito da obra. A obra que Ele começou tem um propósito. Até o dia de Cristo Jesus. E qual é o propósito dessa obra? É que nós seremos preparados para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Esse é o propósito da obra. Sabe quando você compra um carro e aí o pessoal lá prepara o carro para te entregar e você não vê a hora daquele negócio chegar? Então, mas não se compara. Não se compara. Porque o carro enferruja, o ladrão vem e rouba, o carro bate, a pessoa passa um prego no seu carro, ele risca, ele tira a sua alegria naquele carro. Mas isso aqui não, irmãos. Aqui o ladrão não pode roubar de nós o que Deus começou. Ainda que nos mate, eles vão matar a nossa carne, mas o nosso espírito continua vivo e no soar da última trombeta ressuscitaremos, receberemos um corpo glorificado. Para quê? Para quê? Para quê? Para nunca mais morrer, para nunca mais chorar, para nunca mais sentir dor e para sempre vivermos ao lado daquele que vive e reina para todo sempre. Esse é o propósito da obra. Ele está nos preparando para o grande dia, onde Ele vai separar o joio do nosso meio. Não tem muito joio que nos dá tristeza? Vai chegar o dia que o joio vai ser tirado do nosso coração, da nossa mente, do nosso lado. O joio vai ser tirado, vai ficar só trigo. O bode que gosta de dar a cabeçada, nesse dia também vai ser separado. Vai ter o lado dos bodes e o lado das ovelhas. Esse é o propósito da obra que Ele começou em nós. Esse mundo imperfeito, injusto, caótico, não vai mais existir. Nós vamos morar num lugar perfeito. Ele é que disse, Pedro escrevendo na sua segunda carta, capítulo 3, verso 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É isso que você está esperando? A nossa confiança é essa, irmãos. Ele disse que foi preparar um lugar para nós. E do jeito que as coisas estão indo, esse lugar está quase pronto, hein? Esse lugar está quase pronto. Você vai para lá. É para lá que você está indo. Você tem certeza? É para lá. Então, independente do que acontecer conosco,
Se ele começou essa obra, é para lá que eu vou. Confio plenamente nele, no caráter do construtor, na eficácia da obra e principalmente no propósito estabelecido por Deus. Para expressar essa plena confiança, ele usa a expressão inicial do verso 6, quando ele diz: estou o quê? Plenamente certo. Quando alguém diz estou plenamente certo, há algum espaço para dúvida? Percebe por que o cara está alegre dentro da cadeia? Porque ele está plenamente certo. Plenamente certo é completamente cheio, não há espaço para pensar, será? Não, estou pleno de certo de que isso realmente vai acontecer. 2 Timóteo é a carta que ele escreve quase perto de sua morte. E olha o que ele vai dizer. De tão pleno, de tão confiante que ele estava no Senhor. Olha o que ele vai dizer. Este é o selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Este é o selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Por que o Senhor conhece os que lhe pertencem? Porque o Espírito começou a boa obra neles. E se o Espírito começou, o Senhor conhece, esse é meu. Se o Senhor conhece, o outro lado também conhece. O outro lado é derrotado, mas ele conhece. Ele vai sempre tentar tirar o foco meu e seu do que é prioridade. Ele vai sempre tentar tirar. Mas ele já é derrotado. Para a glória de Cristo. Então eu concluo essa exposição dos versos 1 a 7. O cristão verdadeiro de fé e confiança em Cristo, ele tem prazer e alegria em estudar a Bíblia, em orar, em buscar comunhão com os irmãos. Você quer saber se é verdadeiro? Esse é um sinal. Tem prazer em estudar a Bíblia, quer orar, quer buscar comunhão com Deus, com os irmãos. É porque Deus começou a boa obra. O que mais? Ele se envolve com Cristo e com sua obra. Em outras palavras, é como que se a pessoa misturasse a sua vida com a vida de Cristo. Você não sabe mais quem é que está ali, se é Ele, se é Cristo. Está tudo misturado. É uma coisa só. Ele não é cristão aqui na igreja, ele é cristão lá fora, lá no trabalho, lá na escola. Ele é cristão. Por quê? Porque a vida dele está misturada com a vida de Cristo, de tal modo que ele se envolveu com Cristo. Então, aqueles que dizem assim, eu não me envolvo, eu não quero me envolver, que pena. Só lamento. Só lamento. É a mesma coisa da pessoa dizer que ela, eu estou casado com a Hélia, mas não quero me envolver com você. Que casamento é esse? Eu sou cristão, mas não me envolvo com Cristo, com a igreja de Cristo. Cristão do quê? Não entendeu o evangelho. Não entendeu. Ou tá ou não tá, filho. Ou é ou não é. Estão em cima do muro. É do diabo ainda. É comprometido de tal modo que, mesmo Silas estando com Paulo, eles se comprometeram de tal modo que eles começaram a defender o evangelho.
a ponto de parar na cadeia. Já pensou Paulo num trabalho onde lhe proibissem de pregar o evangelho? Estava demitido. Não é loucura? Isso é comprometimento. Estou comprometido com você, tá, Ellen? Mas, se der, eu vou para casa hoje. Se não der, eu vou lá para a festa, lá para o baile. Eu vou deixar você e vou me divertir. Esse é o meu comprometimento com a Ellen. Não há comprometimento com a Ellen. Aí o cristão vem e fala assim, não, evangelizar, falar de Jesus, isso é papel do pastor, isso é papel do evangelista, isso é papel do líder. Não. Você não fala para as pessoas com quem você está casado? Olha o noivo quando está para se casar com aquela menina que ele ama, e aquela menina é santa, é pura, ela se guardou, ela não deixou ser usada e abusada, ele está ali com aquela mente doido para experimentar as delícias do casamento, assim, perfeito e santo. Quando está chegando próximo do casamento, o que ele fica fazendo? Vai jogar bola, o que tem a ver bola com casamento? O cara dá um jeito e está falando do casamento, está falando da noiva. A noiva, então, porque mulher eu nunca vi desse jeito. Nunca vi. Todo homem para ela é bonito, desde que... Às vezes eu pego as minhas fotos lá, olho... Sabe que o tempo me fez bem. Um dia para trás, aí a minha irmã me posta uma foto lá, não sei de onde que ela pegou aquele negócio, mas parecia que eu estava com tuberculose, com dengue, a cara chupada, o cabelo desse tamanho aqui. E eu não sei, quando eu fui para a casa da Ellen, a mãe dela, o pai dela, acho que pensava, meu Deus, a minha filha está cega. E ela gostava, ele dizia que eu era o amor da vida dela. E falava, certeza que falava para as pessoas. Ele é assim, ele é assado, depois casa. Aí, meu Deus do céu. E agora, que comprometimento há meu com Cristo? De um Senhor que morreu, de um Senhor que se fez pecado por mim, de um Senhor que assumiu a minha dívida, que assumiu o castigo. Por isso que o pecador, quando ouve uma mensagem como esta, ele fica irado. Mas é para irar mesmo. Sabe por quê? Porque você vai experimentar a ira de Deus. Quando você olha para a cruz do Calvário, lá você vê os pecados sendo moídos. Você acha que se Deus não poupou o seu filho, que era santo, para punir o pecado, vai chegar no último dia e na última hora, ele vai passar a mão na sua cabecinha? Você vai experimentar o ardor das chamas do inferno, e só há uma saída para você nessa noite, é se render a Cristo, é se entregar a Cristo, é chorar a Ele, se humilhar a Ele, dizendo, me aceite, me aceite, me aceite, que eu preciso de Ti, Senhor. E certamente Ele não desprezará um coração contrito, um coração quebrantado. Estas são as duas notícias que eu tinha para entregar aqui nessa noite. Estas características, estas atitudes estão presentes na vida daquele que Deus começou a boa obra. E estas características também não estão presentes na vida daqueles que Deus não começou a boa obra. Simples assim. Se começou,
essa mensagem tem esta implicação de despertar, de chamar a atenção. Ou esta mensagem tem como um peso de condenação. Então, aqui fica o desejo do meu coração, que o Espírito Santo abra o seu entendimento, que o Espírito Santo coloque em você a vida de Deus, o desejo por Deus, e que nessa noite você também queira morar no lugar onde nós vamos morar, aqueles que se renderam, aqueles que confessaram o Senhor Jesus. Vamos terminar o culto cantando uma linda música. E até que essa música seja cantada, mesmo de cabeça baixa, eu quero lhe perguntar: como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está a sua vida, minha irmã? A eternidade não é brincadeira. Hoje nós estamos falando sobre um assunto importantíssimo. É sobre a eternidade. É para o céu que você está indo. É para lá. Se não é, ainda há esperança para você. E nessa noite você pode convidar, você pode rogar, para que o Senhor tenha misericórdia de ti. Eu quero orar. Peço para que todos baixem a cabeça. Tem alguém nessa noite que deseja? Essa mensagem serviu para despertar. Essa mensagem serviu como a voz de Deus lhe chamando. Se serviu, faça essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu me rendo a Ti. Perdoa os meus pecados. Tira da minha mente e do meu coração tudo aquilo que não procede do céu. Faça-me uma nova criatura. É para o céu que eu quero ir. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo sentados, tem alguém que fez essa oração? Eu quero orar por você. Tem alguém que fez essa oração? Dê um sinalzinho com a sua mão. Levanta uma de suas mãos, por favor. Tem alguém que fez, se entregando a Cristo, se rendendo a Cristo. Tem alguém que fez? Dê um sinal com a sua mão. Amém. Pode abaixar. Tem mais alguém que fez essa oração, se entregando a Cristo? Amém. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus abençoe essa senhora. E eu te peço, ó Deus, muito obrigado por tal palavra. Porque se começastes a boa obra no coração dela, eu sei que o Senhor haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Cele-a com o teu Espírito, descortine as Escrituras, a mente e o coração dela, que a partir de hoje ela possa experimentar o turbilhão de mudanças e transformações que acontecerão em seu interior. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar cantando. Depois deste hino, você pode cumprimentar as pessoas próximas a você com a graça e com a paz, e tenham todos uma excelente semana.
Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando em Rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida pras alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Amém. Tenham todos uma boa semana.